Bom dia, irmãos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler em Romanos capítulo 8, verso 2 e Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Porque a lei do Espírito da vida me livrou em Cristo Jesus da lei do pecado e da morte. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. Não é fácil regressar ao Senhor depois de estarmos irados. Talvez uma pessoa tenha aprendido bem as lições e tenha a capacidade de regressar ao Senhor e acalmar a sua ira. No entanto, depois de deixar a presença do Senhor, a sua ira pode regressar mais uma vez quando vê a pessoa que a ofendeu. Todos esses problemas se devem ao fato de o homem estar em cativeiro e não ter liberdade. O pecado no nosso interior é um verdadeiro poder controlador. Em Romanos 7:24, Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Como damos graças a Deus por Romanos 8:2, que diz que em Cristo a lei do Espírito da vida nos livra da lei do pecado e da morte. Damos graças ao Senhor pela sua misericórdia. Muitos podem testificar que quando ficam irados, podem ultrapassar isso rapidamente e a ira não volta. Isso é porque a lei do Espírito da vida nos livra do cativeiro do pecado. Em Lucas, no capítulo 4, o verso 18 e 19, anunciar o Evangelho aos pobres é pregar o Evangelho àqueles que perderam Deus. E os oprimidos refere-se aos que estão em escravidão. Não devemos pensar que o ano do jubileu veio para nos libertar apenas no dia em que fomos salvos. Na verdade, a era do Novo Testamento na íntegra é a era do jubileu. Temos a nossa vida cristã toda no jubileu, vivendo uma vida em que somos livres do cativeiro. Anunciar o Evangelho aos pobres, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. São as liberdades do jubileu. Essas são bênçãos do jubileu, as bênçãos do Evangelho. As bênçãos do Evangelho são regressar a Deus e ganhar Deus como a nossa possessão. Assim que desfrutamos Deus como a nossa possessão, somos livres. Apenas aqueles que desfrutam Deus não cometem pecado e são verdadeiramente livres. João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se quisermos ser livres, se não quisermos cometer pecado, então temos de obter o Filho de Deus e desfrutá-lo. O Filho de Deus hoje é o Espírito que dá vida. Esse Espírito que dá vida é o Espírito de vida que está em nós, como a lei do Espírito da vida. Portanto, a lei do Espírito da vida é simplesmente o próprio Senhor, que passou pela morte e ressurreição, a fim de se tornar o Espírito que dá vida. O Espírito da vida. Todas as vidas têm uma lei, por isso, o Espírito da vida também tem uma lei. A lei do Espírito da vida nos liberta da lei do pecado. Desfrutamos a liberdade do jubileu,
não só no momento em que cremos no Senhor, mas a partir desse dia devemos desfrutar essa liberdade por toda a vida e pela eternidade. Essa liberdade advém de desfrutarmos Deus. Ele tornou-se a nossa possessão para nosso desfrute, e quando desfrutamos, obtemos liberdade. É assim que temos verdadeira liberdade e deixamos de estar em cativeiro. Contudo, se não desfrutarmos Deus de maneira adequada, continuaremos a ser escravos de muitas coisas. O ano do jubileu é para regressarmos a Deus, deixando de estar sob a autoridade de Satanás e ser libertados da escravidão do pecado. Portanto, é inútil esforçar-se e lutar. A única maneira eficaz é crer no Evangelho e desfrutar Deus. Alguns podem dizer: vou para casa e vou decidir não ficar irando nem perder a calma novamente. Uma pessoa pode decidir fazer o bem, mas não tem o poder de fazer o bem. Decidir não funciona. Temos de desfrutar o Senhor, temos de aprender a contatar o Senhor vivo e verdadeiro e desfrutá-lo. Dessa maneira, ele se torna a libertação interior e a nossa liberdade. Como resultado, não temos apenas a nossa possessão, mas também a nossa liberdade. Amém.